Imagine receber uma carta pelo correio. Uma carta aparentemente comum, mas ao começar a ler, você percebe que ela foi escrita pelo homem que sequestrou sua própria filha. E nessa carta, ele descreve o crime com uma frieza tão perturbadora que muitos jornais da época se recusaram a publicar o conteúdo completo. Foi exatamente isso que aconteceu com a família de Grace Budd. Esse caso chocou os Estados Unidos e revelou um dos criminosos mais perturbadores da história. Hoje você vai conhecer a história de Albert Fish, um homem que por anos conseguiu se esconder atrás da aparência de um senhor comum. Essa história envolve desaparecimento, uma investigação que durou anos e uma pista inesperada que finalmente levou a polícia até ele. Albert Hamilton Fish nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington. Sua infância foi extremamente difícil. Depois da morte do pai, sua mãe não conseguiu cuidar dele e o enviou para um orfanato. Mais tarde, o próprio Fish diria que foi nesse lugar que começou a desenvolver comportamentos perturbadores. Durante sua vida adulta, ele trabalhou em vários empregos simples, entre eles, pintor de casas, fazendeiro e trabalhador temporário. Ele também teve uma família, casou-se e teve 6 filhos. Para quem olhava de fora, ele parecia apenas um homem comum tentando viver uma vida normal. Mas por trás dessa aparência, existia algo muito mais sombrio. Durante anos, Albert Fish desenvolveu obsessões e comportamentos extremamente violentos. Ele costumava viajar por diferentes cidades dos Estados Unidos. Durante essas viagens, ele procurava crianças, principalmente crianças que estavam sozinhas ou de famílias pobres. Segundo os investigadores, Fish atacava principalmente crianças entre 6 e 12 anos. Ele também tinha um método muito específico: ganhar confiança primeiro. Albert Fish costumava se apresentar como um homem educado e gentil. Ele batia na porta de casas e conversava com as famílias. Às vezes dizia que estava oferecendo trabalho. Outras vezes, dizia que precisava de ajuda em alguma fazenda. Por parecer um senhor idoso e respeitável, muitas famílias confiavam nele. Isso permitia que ele se aproximasse das crianças sem levantar suspeitas. Durante anos, esse método funcionou. Mas em 1928, um encontro mudaria tudo. No dia 25 de maio de 1928, Albert Fish apareceu na casa da família Budd em New York City. Ele usava um nome falso. Disse se chamar Frank Howard. Ele explicou que estava oferecendo trabalho para o filho mais velho da família, chamado Edward Budd. Durante a conversa, ele passou bastante tempo na casa da família. Mas antes de sair, ele mudou o plano. Ele disse que estava indo para uma festa infantil e perguntou se a filha mais nova poderia acompanhá-lo. Essa menina era Grace Budd. Ela tinha 10 anos de idade. Os pais, acreditando que ela estaria segura com aquele senhor aparentemente gentil, permitiram que ela fosse. Grace saiu de casa ao lado de Albert Fish naquele mesmo dia. Foi a última vez que sua família a viu. Quando Grace não voltou para casa, a preocupação começou. Primeiro vieram as horas de espera. Depois os dias, a família começou a procurar por ela em toda a vizinhança. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação, mas havia um grande problema. O homem que levou Grace havia dado um nome falso e praticamente ninguém sabia quem ele realmente era. Sem pistas concretas, o caso começou a esfriar. Meses passaram, depois anos, e para muitos investigadores, parecia que o desaparecimento de Grace Budd nunca seria resolvido. Mais de 6 anos depois do desaparecimento, algo inesperado aconteceu. Em novembro de 1934, os pais de Grace receberam uma carta pelo correio. Essa carta havia sido escrita pelo próprio Albert Fish. Nela ele confessava ter sequestrado Grace. Ele também descrevia o crime de maneira extremamente perturbadora. A carta chocou profundamente os investigadores, mas ela também trouxe algo muito importante: uma pista. Os investigadores analisaram cuidadosamente o envelope e o papel usado na carta. Foi então que perceberam algo curioso. O papel tinha uma marca específica, usada por uma empresa que fabricava papel para escritórios. A polícia começou a rastrear onde esse tipo de papel era utilizado. Depois de investigar vários locais, os detetives chegaram a uma pensão em Nova York. O proprietário disse que um homem idoso havia morado ali por algum tempo. Esse homem se chamava Albert Fish. Com essa informação,
a polícia finalmente conseguiu localizar o suspeito. Em 13 de dezembro de 1934, os detetives foram até a casa onde Albert Fish estava morando. Quando ele abriu a porta, parecia apenas um senhor idoso comum, mas os investigadores já sabiam quem ele era. Albert Fish foi preso e levado para interrogatório. Durante o interrogatório, algo surpreendeu os detetives. Fish falava sobre os crimes com uma calma assustadora. Ele não demonstrava arrependimento. Durante os interrogatórios, ele confessou o assassinato de Gracie Budd. Durante a investigação, Albert Fish confessou vários ataques. A polícia conseguiu confirmar pelo menos 3 assassinatos: Gracie Budd, Billy Gaffney e Francis McDonnell. Mas Fish afirmou ter atacado muitas outras crianças. Em alguns momentos, ele chegou a dizer que poderia ter cometido mais de 100 crimes. A polícia nunca conseguiu confirmar esse número. Por isso, até hoje, historiadores acreditam que o número real de vítimas pode ser muito maior. O julgamento começou em 1935. O caso chamou enorme atenção da imprensa. Jornais de todo o país começaram a acompanhar cada detalhe. Muitas pessoas ficaram chocadas ao descobrir que o responsável era um homem idoso, que parecia completamente inofensivo. Durante o julgamento, especialistas tentaram avaliar o estado mental de Fish, mas no final, ele foi considerado culpado. Albert Fish foi condenado à morte. Sua execução aconteceu em 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing. Mesmo quase um século depois, o caso de Albert Fish continua sendo lembrado, principalmente por causa da carta enviada à família de Gracie Budd. Uma carta que revelou ao mundo um crime que havia permanecido escondido por mais de 6 anos. E no final, foi apenas um pequeno detalhe em um pedaço de papel que levou os investigadores até ele. Agora eu quero saber sua opinião. Você já conhecia essa história? Ou essa foi a primeira vez que ouviu falar do caso de Albert Fish? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais de mistério e crime, ainda existem muitos casos assustadores que pouca gente conhece.